Olá, sejam muito bem-vindos ao EvoluCast, o podcast da Evolucionare. Esse é o nosso canal de evolução humana, onde nós promovemos reflexões e práticas para a sua evolução pessoal e profissional. Nossa missão é evoluir pessoas, transformar culturas e revolucionar os negócios. Muito prazer, eu sou a Patrícia Calazans, eu sou mentora sistêmica, escritora e consultora do desenvolvimento humano e organizacional. Essa é a temporada do Setembro Amarelo, o mês dedicado para a promoção da vida. E hoje nós vamos receber aqui no EvoluCast uma convidada super especial que traz a visão profundamente humana e transformadora sobre a saúde social e o poder das conexões. Maia Amorim. Maia Amorim é especialista em desenvolvimento do potencial humano, estrategista social e TEDx speaker. Ela é idealizadora do método Alchemy e a minha parceira de jornada aqui na consultoria da Evolucionare. Ela conduz os processos de transformação humana e organizacional através do design de conexões, através da sua sensibilidade e as experiências que provocam as mudanças reais de maneira sustentável. A crença principal da MAI, ela é muito poderosa. A saúde das conexões direciona a saúde das pessoas, das equipes e da cultura. Por isso, a MAI atua promovendo ambientes autênticos, relações saudáveis e culturas conscientes, sempre com foco na construção dos espaços que favorecem a escuta, as conexões autênticas e o florescimento humano. E no episódio de hoje, ela vai nos convidar a refletir sobre o tema que é saúde social, o impacto das relações para transformar o isolamento em pertencimento. Então, Mai, seja muito bem-vinda ao EvoluCast. Obrigada, Patrícia, obrigada a todo mundo que está ouvindo, assistindo. É uma honra para mim estar aqui nesse movimento contigo e falar sobre esse tema tão importante que tão me atravessa, né? Falar sobre saúde social e sobre o poder das relações realmente é reconhecer o quanto as conexões são vitais para nós como indivíduos e para nós enquanto sociedade, né, Patrícia? Uhum. É E eu um queria que você falasse para a gente desse assunto, como ele é um assunto tão importante, né? Tão vital para as pessoas, para as empresas. Como é que esse tema veio fazer parte da sua vida? Como é que você se conectou com o tema da saúde social? E o que é, para quem ainda não conhece esse termo, não está envolvido nisso, o que envolve cuidar desse olhar da saúde social? Vou responder por camadinhas, por camadas. O primeiro movimento, eu sou uma apaixonada por tudo que diz respeito ao desenvolvimento humano, né? Eu conheci o termo, tudo que envolve autoconhecimento, evolução do ser humano, é algo que me instiga desde muito novinha. Mas foi dentro de um MBA de Executivo de Gestão Comercial, enquanto eu ainda estava no corporativo como gestora comercial, que eu tive acesso ao termo desenvolvimento do potencial humano. Ali veio uma virada de chave. Eu falei, opa, o que aqui tem que eu ainda não aprendi ou não tive acesso? E ali foram tantas informações e tantos conhecimentos sobre psicologia positiva, sobre desenvolvimento humano integral, sobre desenvolvimento do potencial humano, sobre reconhecer o ser humano como ser em potencial, e onde ele consegue acessar a si para despertar e ampliar essas potencialidades que ele tem. Eu falei, meu Deus, as pessoas precisam ter acesso a isso. Bem nesse lugar, assim, eu falei assim, gente, as pessoas precisam ter acesso a isso. E como, né? E aí, naquela época, já falava-se sobre ciência da felicidade como um caminho de florescimento humano. Relações já estavam contidas ali. Mas naquele contexto, eu ainda entendia que, nossa, era um caminho de evoluir e de colaborar com que profissionais dentro do ambiente corporativo, naquela época, ainda olhando para a minha equipe, né, comercial, que era uma equipe de 11 pessoas, e eu, gente, como eu consigo potencializar esses indivíduos aqui? Ali tinha muito de processos de autoconhecimento, né? Mas tinha algo mais. Eu falei assim, tá, vamos entender. E a partir dali foram várias formações e vários processos. Vivi liderança humanizada, vivi outros desenvolvimentos, outras formações e principalmente muitas experiências. E teve um evento que eu participei online, ainda é numa época imediatamente pós-pandemia, onde os eventos ainda aconteciam online.
E era um movimento chamado Tio Brasil. Esse Tio Brasil, esse movimento Tio, é, era um movimento que falava sobre o tema era reinventando as organizações. E eu me chamou atenção, eu fui entender o que era. Aqui, ó, o livro Exatamente a raiz desse livro. Eu sou que apaixonada. dá origem a esse movimento aqui, Frederic. que é um livro que fala sobre esses processos evolutivos, né, do Frederic Laloux, ficou bem Exatamente, famoso aí no Frederic mundo inteiro Laloux. falando sobre essa perspectiva, e a última nível de evolução, que é a evolução teal, né, que é o teal, vem dessa cor, ele é um turquesa, né, a cor dessa borboleta aqui, que fala desse nível de evolução que as empresas podem alcançar aí mais integrativas, né? Exatamente. E aí era esse olhar, esse evento, e aí eu fiquei muito maluca, porque assim, eu ainda falava sobre isso com as pessoas, e aí as pessoas ainda me olhavam assim, eu falava sobre isso, eu falei, assim, gente, parece que eu tô num peixinho, sabe, um peixinho fora d'água, deixa eu entender. Quando eu participei desse evento, esse evento foi das 8 da manhã às 20 horas. Eu chorei o evento inteiro, porque eu falava assim, meu Deus, tem gente que acredita nas mesmas coisas que eu. Daí mais do que isso, eu falei assim, gente, tem gente que já está fazendo. O que é esse movimento? O que é reinventando as organizações? E naquela época foi quando eu tive acesso a um outro livro que foi transformador para mim, que foi Empresas que Curam, que foi entender que negócios são sim, a gente consegue transformar empresas e organizações que hoje são as fontes mais adoecedoras, né, do ser humano, transformar isso em fontes de desenvolvimento, de cura e de expansão de consciência, em caminho de evolução humana mesmo. O ambiente corporativo pode ser isso, né? As empresas podem ser, sim, esse grande espaço de desenvolvimento humano. E aí eu fiquei muito maluca, eu falei, como isso pode acontecer? Como é real? E aí, sabe quando a gente pega os líderes, os ídolos nossos, que a gente quer saber o que comem, onde vivem, né? A gente quer fazer. E aí foi ali que eu busquei. E aí fui entender um pouquinho de quais os movimentos estavam acontecendo e descobri um termo chamado design de experiências. Eu falei, deixa eu entender, eu sou apaixonada por experiências, e eu falei, como. E as experiências de fato sempre foram muito transformativas para mim, foram extremamente transformadoras em todos os meus processos de evolução. Eu falei, então deixa eu entender como é possível desenhar experiências de evolução. E aí, dentro desse movimento, eu conheci um outro termo que chama-se design. Aí, quando eu fui buscar referências de design de experiências, eu encontrei uma pessoa aqui no Brasil, que é Marcele Xavier, idealizadora do Instituto Amuta, que conduz uma formação de designers de conexões. Eu falei, opa, deixa eu entender isso aqui um pouco mais. Existe um viés de habilidades, inteligências que a gente vai aprendendo em todos os nossos processos de autoconhecimento. Me conectar, de fato, é algo que sempre foi fácil para mim, natural. É algo meu, intrínseco e que realmente. Mas eu não entendia o quanto isso era um caminho possível de desenho para a evolução, tanto do ser humano quanto de organizações. E quando eu cheguei lá nessa formação, eu entendi que era possível a gente ler contextos organizacionais, pessoais, sociais. E que nesses contextos, a partir do que a gente avaliasse, a gente conseguiria traçar um caminho de intervenção a partir da necessidade que a gente avaliasse. E esse caminho de intervenção viria com o objetivo de desenhar experiências de conexão para sanar aquelas necessidades que estavam sendo mostradas nesse primeiro momento de análise. E aí eu falei, então tem um caminho de desenhar experiências de conexão. E aí eu fui entender que um tanto de experiências no meu processo evolutivo, e um tanto de experiências que eu já promovia dentro do ambiente corporativo, era aquilo. Então, olha só, existe um caminho de transformação que é possível dentro do ambiente corporativo. É possível a gente transformar pessoas através. E aí comecei a validar, né, que os processos e as transformações e as evoluções todas estavam enraizadas nas conexões e nas relações entre as pessoas. Então, é ampliar o olhar de que são as pessoas que transformam tudo, mas são as relações entre as pessoas que realmente sustentam qualquer processo de transformação. E aí, ali sim foi uma grande virada para mim.
E aí eu E comecei a experienciar isso. isso é um ponto muito, o que você traz é muito importante porque às vezes as pessoas, pensando no desenvolvimento humano, está muito, às vezes o foco no desenvolvimento das pessoas está mais em desenvolver habilidades individuais e às vezes não relacionais. E um grande ponto hoje é justamente esse desenvolvimento dessas relações, porque o movimento inclusive geracional, está muito a desestruturação dessas relações, né? Inclusive um movimento e eu queria que você enfatizasse e contasse isso também. Como é que vem esse processo das pessoas se isolarem cada vez mais? Porque tem dois movimentos acontecendo, né? Nunca as pessoas estiveram tão conectadas com, com o mundo através da internet, das redes sociais, então o volume de acesso a pessoas, ele é muito maior do que nunca teve antes. Ao mesmo tempo, a gente tem um movimento de é, exaustão social, alguns chamam de é, isolamento, esse movimento de isolamento, de desconexão, de estarem isoladas socialmente das outras, e o quanto que isso gera adoecimento, e como é que faz para fazer esse movimento, né, do isolamento ao pertencimento, a essa conexão de realmente sentir parte de algo maior, sentir parte de uma comunidade. Como é que você observa isso com as pessoas, com as empresas e com esse movimento aí de que a gente está vivendo hoje, né? De hiperconexão, ao mesmo tempo hiper isolamento e mudanças geracionais, tudo mais. E é engraçado te ouvir falando, porque ontem, né, surgiu um tema para mim, que é algo que eu venho falando também, que é sobre atrofia social. É sobre a gente perder a musculatura social mesmo. Mas vamos lá, quando a gente fala de saúde social, né, e aí é algo que você me perguntou, e eu acabei contando um pouquinho da minha história, então eu vou trazer aqui para a gente o que é saúde social. Saúde social, segundo a OMS, né, é um dos três pilares que compõem de fato a saúde, né? Então a gente fala de saúde mental, a gente fala de saúde física e a gente fala de saúde social para compor um bem-estar integral do ser humano. Isso é o bem-estar que a OMS determina como saúde integral, né? Como saúde e bem-estar completo. E Quando a que, gente inclusive, várias linhas, né? Várias linhas de saberes também trazem isso como essa perspectiva do bem-estar, né? Se a gente for olhar a psicologia positiva, ela traz as relações como um dos pilares fundamentais para esse bem-estar do ser humano, né? É exatamente isso. Mas segundo a OMS, ela fala sobre saúde social composta em três fatores, né? Ah, o fator de pertencimento, então, esse contexto de se sentir parte, né, de um todo, de uma comunidade. O fator de estar ativo em comunidade, então, não só pertencer, é preciso eu estar participando, colaborando, estar ativo nessa comunidade. E o fator de conexões verdadeiramente significativas. Então, repare que isso é tanto uma necessidade de saúde mundial, como a gente entendeu isso, que a própria OMS estabeleceu uma comissão de conexões para traçar caminhos estratégicos de promoção de conexões no mundo atual. Existem países que já têm ministério de conexões, secretarias de conexões. Por que esse movimento está tão crescente? Porque a gente percebeu o impacto da solidão, né? A epidemia de solidão que a gente está vivendo, ela impacta fisicamente e mentalmente. Mas quando a gente caminha para um. E aí, essas promoções todas de conexões estão acontecendo, mas elas estão acontecendo em duas camadas, né? Em camadas de pertencimento e nas camadas das comunidades. A gente não conseguiu ainda encontrar um caminho de promoção de conexões profundas, né? E aí fica um pouco manco ali, né? Os pilares do que compõe a saúde social de um modo geral. Mas quando a gente vai entendendo o tamanho do impacto da ausência de conexões,
é perceber que, como você bem disse, né, a gente está se conectando tanto, já tem um monte de movimentos acontecendo, um grande estímulo para estar em comunidade, um grande estímulo para se conectar. É comunidade disso, comunidade, cada dia tem uma comunidade, umas 10 comunidades novas só apitando aqui no celular. É um monte de estímulo para a promoção de conexões. E a resposta a isso, em tempos em que a gente se conecta, eu vou trazer a referência de Brasil, né? Global Trends do ano passado trouxe o Brasil como o terceiro país que mais se conecta pelas redes sociais. É o país das conexões. Pense que o brasileiro é o país do calor humano, né? Das conexões e das trocas. É o país onde 50% da população se sente sozinho, e segundo a Global Trends do ano passado, 70% do Brasil, 70%, 72% dos brasileiros sentem a necessidade de estar sozinhos. Então perceba que a gente está indo para um caminho de solidão em que a gente está se sentindo sozinho, apesar de todas essas conexões, e a gente está se conectando tanto, se envolvendo tanto, com tantos estímulos de conexão, que a gente está querendo ficar sozinho. Só que quando a gente vai para um caminho de cada vez mais buscar isolamento, duas coisas acontecem. A gente começa a travar, né, Paty, os nossos sistemas todos. A gente trava nós como indivíduo e a gente trava a gente mesmo enquanto sociedade. Eu gosto de fazer uma analogia com o nosso sistema neural, né? Eu falo isso de vez em quando e essa analogia com o sistema neural é muito boa, porque são isso, né? As relações estão para nós enquanto sociedade, tal como as sinapses estão para o nosso cérebro. Um neurônio sem as sinapses, ele não tem funcionalidade. E ele paralisa o nosso sistema neural. Pense que as pessoas sem as relações, elas paralisam os nossos sistemas sociais, seja familiar, seja organizacional, seja de amizades, mas principalmente os nossos sistemas sociais como seres humanos e sociedade. Então perceba que se a gente continuar nesse caminho de isolamento, a gente trava o nosso caminho de evolução humana. O ser humano, num processo de evolução, vamos lá, num caminho, numa leitura antropológica mesmo, né? A gente começou a se reunir em tribos, porque nós entendemos que ali era mais seguro, era mais fácil de se proteger, era mais fácil de continuar a sustentar a nossa espécie. E aí, o movimento que a gente está vivendo agora é o oposto. Nossa, até me arrepiei agora. É o oposto disso. A gente está vivendo um movimento de isolamento, e aí daqui a pouco a gente vai começar a travar os sistemas sociais, porque as pessoas estão adoecendo mentalmente e fisicamente. E a gente está deixando de sustentar a humanidade. Daqui a pouco a gente vai travar enquanto humanidade. Então, o estímulo de conexões, ele é real e ele é necessário. Mas a gente precisa entender o como, porque se a gente está caindo numa exaustão, como é que a gente promove isso, né? E aí, quando a gente vai para esse olhar de por que estamos tentando nos conectar tanto e estamos caindo em exaustão, existem explicações, né? Robin Dunbar fala muito disso, desse número, né? O número Dunbar. Ele é um antropólogo, estudioso, pesquisador, que fez uma análise social para entender as relações, e ele compreendeu, e ele fala muito sobre isso, que nós, divididos em camadas, nós temos um limite de conexões que a gente consegue sustentar. Então, pense que a gente consegue sustentar X, né? Ele fala de um número de 150. 150 são todas as nossas relações ali dentro. As distantes, as em redes sociais, os colegas de trabalho, os amigos próximos, a família. E se a gente for aproximando mais essas relações, menos relações a gente consegue sustentar simultaneamente. Ele fala que relações realmente significativas, que são aquelas que abastecem um daqueles fatores, né, de saúde social, para além das comunidades e pertencimento, que abastece o pilar lá de saúde, de conexões verdadeiramente significativas, que são aquelas onde a gente pode ser vulnerável, onde a gente pode ser inteiro, a gente pode apresentar todas as nossas faces, ou de fato, né, se mostrar inteiro, que são de fato suporte emocional para nós. Quais são essas relações? Essas a gente consegue sustentar de 3 a 5 somente. Então, como é que a gente estimula um monte de conexões, sendo que cognitivo e emocionalmente a gente consegue suportar só 3, 4 ou 5 relações? É de fato cair em esgotamento social, a gente não consegue.
Então a gente está sendo tão hiper, né, estimulado para se conectar, que a última coisa que a gente está querendo é se conectar. A gente quer nada, a gente quer ficar sozinho. E isso começa a travar. E a gente começa a perder musculatura e começa a perder a habilidade de se relacionar. E aí isso trava. Trava a gente em não conseguir trocar e se relacionar dentro do ambiente corporativo, trava a gente em não conseguir se relacionar nos nossos ambientes sociais e trava a gente nos nossos sistemas enquanto sociedade mesmo. Então, esse é um ponto, eu acho que é um grande insight que você traz aqui para a gente, uma grande chave, que é esse excesso de conexões, né? Então, a gente nunca teve tão conectado com tantas pessoas ao mesmo tempo, mas esse excesso, que é um excesso superficial, porque não dá para a gente conectar com tanta gente de maneira profunda. Então, esse excesso, e é interessante esse dado que você falou, né? Ah, o Brasil é um dos países que mais se conecta aí com esse excesso de pessoas e dessa maneira superficial. E é interessante que isso bate com o dado que o Brasil é um país o mais ansioso do mundo, segundo, com maior índice de burnout, com recordes de índice de depressão. Então, algo tem correlação aí, né? Então, é um excesso de conexões superficiais e talvez um pouco de relações menos, ou está faltando as relações mais profundas, mais significativas, que aí é o que nutre, é o que traz esse alimento para a alma, é o que traz a cura, e é isso que hoje está faltando tanto, a nutrição dessas relações ali mais profundas, mais próximas, em que a pessoa pode realmente ser quem ela é, de maneira mais autêntica, mais integral, e aquelas pessoas, que geralmente essas relações mais próximas são aquelas que você fala assim, nossa, eu posso contar com aquela pessoa é importante para mim, eu sou importante para ela, eu posso contar com essa pessoa na minha vida. Isso é que dá esse senso de preenchimento, de completude, né? Que é isso que é o ponto que hoje eu acho que está mais volátil, talvez, esse ponto. Então, eu acho que esse é um super insight para a gente pensar. E eu queria que você falasse aqui para a gente fechar esse assunto. Como é que a gente pode, de que maneira, através da tua experiência, através do design de conexões, a gente pode cada vez mais nutrir essas relações mais próximas, mais conectadas, mais significativas no nosso dia a dia? São essas relações, né, Paty, que são as que equilibram as nossas emoções. Eu falo que são essas relações, mais do que nos nutrem, né? Mas são essas que realmente tiram a gente de um parâmetro de níveis de hormonais mesmo, fisiológicos, e que nos, opa, aqui eu consigo equilibrar. Sabe quase que quando um bebê se amamenta e ele equilibra as emoções? São essas relações profundas que realmente nos dão espaço para ser. Porque eu acho que esse é o grande viés, né, do que essas relações importam para a gente. É onde a gente pode ser. Eu não preciso estar sustentando, né, ou um personagem, ou um papel, ou uma profissão. Não, aqui eu posso só ser. E quais são as relações que a gente pode só ser? Uhum. São essas as relações onde a gente consegue equilibrar o nosso estado emocional. E é isso que está faltando. A resposta, como você bem disse, reflete nisso, no níveis de ansiedade. Se eu não tenho relações que me ajudam a equilibrar emocionalmente, o reflexo é burnout, é ansiedade, é outros índices, e falando não só disso tudo, mas como de Setembro Amarelo, quais são as consequências disso, né? É sobre o ambiente em que eu posso, é sobre uma relação existencial mesmo. E aí, E como a sem gente isso, a pessoa consegue e sem isso, e aí até pegando o gancho desse Setembro Amarelo, isso é tão importante, porque sem isso, a pessoa se sente perdida, perdida a tal ponto de perder o sentido da própria vida, né? Então, isso é algo muito relevante, muito importante, porque isso forma esse ser, né? Porque você falou, posso ser nessas relações. Então, isso forma esse sentido de ser, esse sentido da própria vida, né? Uhum. E eu vou trazer para você.
já respondendo exatamente a pergunta que você me fez, como, né? O como, vou trazer como um exemplo de uma experiência própria. Só para você entender, nesse viés de existencial, é, eu vivi um processo desse, bastante delicado, né? De um processo de depressão profunda, e um processo de esgotamento físico, emocional, e um processo em que comecei a confrontar a minha própria existência, de fato. E aí eu me lembro que exatamente isso, quando isso aconteceu, dois movimentos eu fiz. Primeiro foram mergulhar em processos de autoconhecimento, né? Terapias, outras experiências, todas as várias abordagens que eu amo, muitas delas, né? Muitas abordagens. Eu sempre sou uma pessoa que busca vários olhares sobre o ser humano. Mas um outro movimento para mim foi vital, que foi experiências de conexão profunda. E aí, quando a gente fala de design de conexões, a gente fala de promoção de experiências de conexão. E como a gente pode fazer isso, desenhar isso no dia a dia, para a gente foi estabelecer ritual. E esse é o termo que a gente usa mesmo dentro das organizações, rituais de conexão dentro do ambiente corporativo. Dentro do aspecto pessoal, foi estabelecer ritual mesmo. Uma vez por mês, tal dia, tal horário, tal local. Todos os meses, a gente tinha um almoço com as amigas. Porque às vezes é muito mais simples do que a gente imagina. Mas estabelecer um ritual de conexão fazia com que a gente, naquele dia, uma vez por mês, naquele almoço, éramos quatro, naquele ambiente, a gente se encontrava e a gente precisava apenas ser. Onde cada um, na sua logística do dia a dia, com a sua profissão, com a sua atuação, com a sua família, tinha sua demanda. Então, a gente não conseguia ficar o tempo todo, todos os dias, dando assistência uma para a outra. Mas aquele encontro não só nos nutria, como a gente falou, né? Não só nutre a gente energeticamente, mas equilibra a gente. Porque ali é um espaço onde a gente podia só ser. E a gente ficava ali duas, três, às vezes era um almoço de 4 horas, uma vez por mês. Todas mães, casadas, mas aquele encontro fazia com que a gente voltasse para casa ou para os nossos papéis sociais inteiras de quem somos. Perceba Maravilhoso. que é isso. Então, como a gente consegue promover espaços onde as pessoas possam ampliar essa inteireza? Como a gente faz isso dentro do ambiente corporativo? Como a gente faz isso nos nossos modelos e experiências de vida? E aí é isso, assim. E é convocar mesmo. É Uhum, intencionar. Exige entrega, dedicação e intenção. As relações uhum. exigem isso, né? Mas não precisa a gente ficar estruturada num contexto onde a gente precisa se dedicar todo dia, o tempo todo. A vida real não dá esse espaço. Mas quando a gente estabelece ritual, onde a gente pode ser inteiro, a gente já consegue nos abastecer e nos nutrir. E aí isso também é espaço Maravilhoso. para a gente viver em presença, que é o que a gente precisa para se conectar significativamente. Incrível, incrível. Isso é muito vital, é muito importante. E se a gente tivesse que sintetizar tudo isso, uma frase assim para encerrar, para o pessoal ficar com isso na mente, sobre a questão, a importância desse tema das relações e da saúde social, como é que a gente poderia representar isso aí para ficar um mantra na cabeça das pessoas? Eu gosto muito de falar que as relações curam. Curam indivíduos, curam organizações e curam os nossos sistemas sociais. E para a gente viver todos esses processos de relações e conexões, a gente precisa estar presente e inteiro. Então, que a gente faça esse caminho, né? E para a gente estar inteiro, a gente precisa de um tanto de processos de autoconhecimento também. Então, que a gente se conheça, que a gente esteja inteiro e que a gente se relacione. Então, é isso, as relações curam. Maravilhoso. Então, que a gente possa sair aqui desse EvoluCast, cada um com essa coragem de transformar cada vez mais as suas relações, né? Começando com a relação consigo mesmo, essa relação com essas pessoas próximas que trazem essa nutrição para a alma e também que isso reverbere nessas relações também profissionais e a relação de forma geral coletiva, né?
porque quando as pessoas, as conexões, elas se fortalecem, as pessoas, as equipes, as empresas, elas se tornam com certeza lugares mais saudáveis, né? A gente torna o mundo um lugar mais saudável. Então, inspirou muito, eu quero te agradecer demais. Foi uma conversa aqui muito profunda, muito inspiradora, muito importante para esse nosso Setembro Amarelo, né? Falar sobre aquilo que realmente é importante, que faz parte da vida. E dizer para você que está assistindo a gente, se esse episódio te tocou, se despertou você para transformar o isolamento em pertencimento e cuidar da sua saúde social, né, fora e dentro das empresas, a gente tem também um convite muito especial para você. É, a Mai e eu, a gente faz parte aqui da Evolucionária, a gente cuida disso também para dentro das organizações, então a gente convida a levar esse tema para dentro da sua organização, um tema tão importante e que com certeza vai trazer mais saúde mental, mais bem-estar para as pessoas que trabalham na sua empresa e também vai trazer com certeza resultado para o seu negócio, para a sua empresa. Então, a gente convida também aqui a fazer parte da Evolucionária, a levar a Evolucionária para a sua empresa. A gente vai deixar o link na descrição desse vídeo, se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a Evolucionária, o formulário de interesse vai ficar aqui para que você possa, aí a gente possa apoiar o seu negócio a levar essas conexões que vão impactar na produtividade, no engajamento das pessoas e nos resultados da sua organização. Então, que essa conversa tenha inspirado você dar mais um passo em direção a uma vida, a uma empresa, uma cultura cada vez mais saudável, com pertencimento, com saúde, com evolução consciente. Então, um abraço para quem assistiu a gente aqui. Até o próximo episódio. Obrigada, Mai. Foi lindo. Gratidão, obrigada, um abraço para todo mundo. Foi uma Tchau, honra. tchau. Tchau, tchau.